de A a Z. Começando pelo mindset do cara, começando pela execução dele, passando por toda a cadeia de marketing, todas as estratégias de marketing, seja posicionamento, seja anúncio, campanha, seja posicionamento digital, passando por estruturação de vendas, passando por programa de indicação. A maioria recebe indicação, mas não tem um programa de indicação ativa. Aí nós entramos em jornada de sucesso do cliente. Qual a experiência está entregando para o seu cliente? Tem um bom onboarding? Não tem? Aí você vai falar de gestão de pessoas, processo, liderança. Você me deu uma aula ali na Moonflag falando de liderança, falando de gestão, surreal, falando de partnership. Aí a gente tem uma parte que o contador não faz dentro do escritório dele, que é controle. Seus processos estão mapeados, estão atualizados, você tem um software para controlar os seus processos. Como é que você controla a tua área financeira, os riscos? Eu falo de risco financeiro, multa, tá tendo muita multa, tem problema em processo. Então, olha, eu já estou mapeando quase todo o teu escritório ali. Aí você vai falar de infraestrutura e tecnologia. Você tem um orçamento anual para infraestrutura e tecnologia? Não, mas, cara... Ou para empresa, né? Com um orçamento... Você tem que ter. Você precisa melhorar a tua infraestrutura. Entendeu? Para os teus colaboradores, você tem que ter uma tecnologia melhor, porque a tecnologia melhora a tua produtividade. Aí você quer uma coisa legal? Gestão de métricas e metas. Você sabe calcular CAC? Você sabe calcular LTV? Não. Você sabe quanto é que é o churn? O que é isso, churn? Entendeu? Cara, você desenha as metas de curto, médio e longo prazo do seu escritório? Pelo menos de curto prazo? Puta, eu não sei desenhar a meta de curto... Cara! Aí, outra coisa importante. Você analisa a rentabilidade dos seus clientes? Como é que está a rentabilidade dos seus clientes? De forma individual, você analisa. Não, nunca fiz, está perdendo dinheiro. Como é que está a inadimplência? Putz, inadimplência é uma coisa, cara, dá pra gente falar 2, 3 horas aqui só de inadimplência. Cara, o contador está deixando muito dinheiro na mesa, sabe por quê? Eu aposto, quem está assistindo a gente aqui, o cara tem ali na carteira dele clientes que não pagam ele há 6 meses, 8 meses, 12 meses. Que loucura, né? É louco. Cara, passou de 60 dias, você tem que chamar o cliente. Se ele não aparece numa reunião, você já cancela ele. Cara, lá... Manda uma carta de rescisão. A gente é um pouco mais agressivo que os que a inadimplência lá come a margem do negócio, né? Inadimplência é um negócio sério. A gente tem lá o controle de taxa de inadimplência, mas a gente tem uma régua de comunicação a partir de 15 dias, já tem que paralisar. Claro, contabilidade ou talvez seja um cenário um pouco diferente, mas não dá. Porque você, provavelmente, esse cara que não pagou os 6 meses, dificilmente ele vai chegar e vai falar, toma aqui os 6 meses. Não tem. Ele não vai fazer isso. Tem exceções, e às vezes você teve uma exceção, 2 exceções no teu escritório. Mas via de regra, vai ter que reparcelar isso pra frente e é capaz de virar inadimplente de novo. E você acha que a exceção vai funcionar pra todo mundo, e aí teu grande erro. Mas sabe por que o cara fica amarrado no cara inadimplente? Porque ele não tem um canal de aquisição ou alguns canais de aquisição entrando no cliente. O contador, ele... Falo assim, pelo que eu já vivi dentro dos escritórios, pelas conversas que eu tenho com amigos contadores. Aquele cara que pisa na tua operação, aquele cara que liga e fala com o teu colaborador como se fosse funcionário dele, que pisa nele, você às vezes não consegue abrir mão desse cara e falar, cara, peraí, respeita minha equipe, não quero você aqui desse jeito. Você não consegue falar isso por quê? Porque você vai falar, caramba, se eu tirar ele, quem vai me pagar esse valor? Sim. Puta que pariu. Sim. Cara, mas se eu tirar ele, paga 5 pau pra mim. E aí, cara, você 5 mil menos. Eu não tenho nenhuma projeção de entrar 5 mil agora. Pô, o cara é inadimplente, caramba, mas eu vou cancelar ele, quem vai sair perdendo sou eu, vou botar outro lugar. Cara, você fica refém. Se você não tem vias de aquisição de novos clientes, cara, de verdade, sua liberdade ela fica muito comprometida para tomada de decisões. Não sei se você pensa... Quer ver uma coisa? Imagina o seguinte. Então você tem uma gama de clientes que são do Simples Nacional Anexo 3 que te dá 60% de margem. Certo? 60% de margem, porque são clientes com muito pouco trabalho ali. Você tem outros clientes que te tomam margem. Aí você analisa a tua margem líquida no escritório, no mês deu 25% de lucro líquido, de rentabilidade líquida. Tá, então se eu tenho cliente que me dá 60%, eu tenho cliente que está me dando 10%, 15%, 12%. Então eu preciso tentar reaver esses caras, tentar renegociar esse cara. Economicamente meu contrato não está sendo viável. Porque qual que é a margem que eu quero? Então eu vou trabalhar só nesse cara que me dá 60%. E aí eu começo a repensar a minha estratégia. Então tem que ter um pensamento estratégico em tudo isso. Por fim ali que eu estava falando sobre esse mapeamento todo de gestão que eu consigo falar de A a Z. Imagina o seguinte, vamos falar de diferenciação. Primeira coisa, você tem ferramentas para analisar o mercado? Hoje tem várias ferramentas que você pode utilizar para analisar o mercado. O cara não entende, ele não sabe quais ferramentas que ele tem hoje gratuitas para analisar o mercado. Quantas empresas estão abrindo em Florianópolis? Quais são as atividades que mais crescem em Florianópolis? Quantas empresas abriram o ano passado mês a mês? Quantas empresas são MEI? Quantas empresas não são MEI? Quantas empresas fecharam em Florianópolis?
Eu tô falando isso em Florianópolis, mas pega a tua cidade aí, analisa a tua cidade, quantas empresas abriram. Aí você tem que analisar quantas empresas tem ativas na minha cidade, desconsiderando o MEI, se você não atende MEI, quantas empresas tem ativas na minha cidade, quantos contadores tem ativos. Provavelmente você tem menos empresas do que a média. Se você tem mais que a média, que legal. Mas você vai ver que a maioria dos contadores tem menos que a média, porque tem alguns contadores que se destacam. E por que eles se destacam? É porque eles estão há 20, há 30 anos. Não, tem contadores que chegaram agora no mercado e estão se destacando. Sim. Entendeu? Então eu tenho que aprender por que eles se destacam. Agora, eu tenho essa visão? Não. Ninguém nem sabe onde estão essas ferramentas aí. Há uma outra coisa. Quais os serviços que você está vendendo? Nós falamos ali de BPO financeiro, sensacional. Mas é só BPO? Claro que não. Você tem mais de 30 serviços que você pode oferecer dentro do teu escritório. Você pode fazer parcerias com outras empresas para oferecer serviços e ganhar dinheiro em cima daqueles serviços. Então você tem que criar agora um hub de soluções para oferecer para o teu cliente para aumentar teu LTV. Então é mais fácil eu vender para um cliente atual do que tentar ficar captando um novo cliente. Então eu preciso criar esses produtos aí. E o que te diferencia do mercado? Essa é uma pergunta. Eu faço essa pergunta para você aqui. O que te diferencia hoje no teu mercado, na tua região, no teu estado, na tua cidade? Qual é o teu diferencial? Se eu perguntar para o Matheus o que te diferencia hoje, ele sabe o que diferencia ele hoje. Por quê? Porque ele é muito específico num nicho. Ele criou diferenciais que talvez outras empresas no mesmo segmento não tenham. Certo? O que me diferencia hoje? Várias coisas. Primeiro, eu tenho uma área de educação focada em contadores com experiência real. Eu falo sobre todos os aspectos de gestão. Eu tenho produtos onde eu faço com que o contador ganhe dinheiro. Eu tenho eventos para 30 contadores, para 60 contadores, para 200 contadores, para 500 contadores, para 2.000 contadores. Eu falo com contadores do Brasil todo. Eu tenho uma rede, todo mundo é licenciado ABS. Eu tenho uma rede, hoje é a maior rede de escritórios de contabilidade. Só isso já me credencia a eu falar para qualquer público. Todo mundo quer fazer parceria com a gente, porque qualquer produto que eu coloco, eu consigo fazer distribuição. Você cria um canal muito forte. Eu criei um canal muito forte de distribuição. Além disso, o que mais me diferencia? Você conhece alguma partnership hoje no mercado contábil que tem mais de 110 sócios, escritórios de contabilidade? Isso é bem disruptivo. Como que você criou isso? Como que você uniu mais de 110 escritórios para entrar numa partnership? Para serem sócios de um negócio que é disruptivo no mercado? Então, olha a quantidade de diferenciais que você cria dentro de um mercado. Mas por quê? Porque você está falando de estratégia, certo? Então, eu preciso começar a criar. E fora o que a gente está desenvolvendo dentro desse mercado. Sim. Que é olhando para o futuro, é maluco, né? Sim. Vai falar onde a gente quer chegar com a ABS? A gente quer fazer o IPO. Nós queremos ser a primeira empresa formada por contadores a fazer o IPO no mercado. Que tenha contadores dentro da ABS Partnership Holding, só escritório de contabilidade. Nós queremos ser. Nós podemos ter alguns investidores dentro do Hub, mas dentro da nossa partnership é só contadores. Então nós queremos ser a primeira empresa formada por contadores a fazer um IPO no mercado. Isso é uma visão. Sim. Visão de futuro. Certo? Sonho grande. É um sonho grande. Então, olha a quantidade de diferenciais que a gente tem. Eu pergunto para você, e o teu escritório? Quais são os diferenciais? O que te diferencia dos demais? Você tem que começar a pensar nisso. Mas não dá porque contabilidade é muito tradicional. Não. Cada detalhe que você inclui dentro do teu escritório te diferencia. Cada detalhe. Dificilmente você consegue falar que é o atendimento. Eu tenho qualidade, a minha entrega e meu atendimento. Porque isso todo mundo fala, isso não dá para você provar. Não dá para você mostrar. Certo? Quando eu falo eu tenho 110 equity partners, sócios, eu provo aquilo ali. Eu tenho esses 110 sócios aqui. Eu tenho mais de 1.500 contadores parceiros. Eu tenho um evento para 2, 3 mil pessoas. Está lá o evento. Você precisa disso. E isso vai te credenciar para jogar um novo jogo. Mas ele não pensa em diferenciais, porque ele está muito preso ali na operação. Sim. Então, para mim, é um pouco disso no mercado, entendeu, Matheus? O contador precisa focar. Perfeito. Cara, você trouxe uma isso não é um podcast, é uma aula. Porrada aí, uma mentoria gratuita para você.